Alguns irmãos queridos me solicitam e me chamam, principalmente no WhatsApp, com essa dúvida, não é? Sobre a vocação e a chamada ministerial ou até mesmo pastoral. Principalmente jovens, né? Moços bem novos que têm essa chama dentro de si, ok? Eu creio que há pelo menos três requisitos, não é? Três sinais que evidenciam a chamada de Deus sobre a sua vida. A primeira evidência dessa chamada seria o próprio desejo que você tem. Acredite, se você não tem nenhum desejo, nenhuma chama ardente, latente dentro de si para a chamada, é evidente que você não recebeu essa chamada. Ou, até o momento, ainda ela não evidenciou, não se manifestou, ok? Mas um chamado, ele sente sim essa chamada fervendo dentro do peito, ok? Então, portanto, eu convido a você a analisar esse desejo, essa chamada. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele declarou que quem deseja o episcopado, né, excelente coisa deseja. Portanto, esse é a primeira e poderosa evidência dessa chamada, dessa vocação para a pregação, para o ministério. Né? Seria essa chama ardente, latente dentro de si, ok? A segunda chamada, ou a segunda evidência dessa chamada, não é? Seria a aprovação da igreja local. A igreja deve reconhecer essa chamada. Não é simplesmente você arrogar um título e dizer que tem uma chamada, mas a igreja vai reconhecer. Pode ter certeza que os irmãos ali que fazem parte do corpo de Cristo juntamente com vocês, eles reconhecerão que há alguma coisa diferente na vida do rapaz e do jovem chamado. Lá no livro histórico de Atos diz que a igreja primitiva se reunia e num consenso aprovava os líderes da igreja, né, os presbíteros. Por quê? Porque a igreja, biblicamente falando, ela sempre reconhece a chamada de Deus na vida de uma pessoa, ok? Em terceiro lugar, é que o chamado ele terá de ter uma certa habilidade para falar em público, para convencer alguém. É claro, é evidente, eu concordo plenamente que quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele delegou meios, métodos aos homens para que a mensagem do Evangelho chegue com mais clareza aos ouvidos dos pecadores. E esse meio, através que vai trazer à tona a mensagem da cruz aos perdidos, é exatamente a pregação, a exposição da palavra. E, portanto, ele vai utilizar, através da exposição das Escrituras, de forma muito clara e convincente aos perdidos. E é notório que ele vai precisar usar um orador que saiba falar, que saiba convencer, que saiba desenvolver os métodos da oratória, da retórica e assim por diante, ok? Não basta ser inteligente, não basta ter um conhecimento profundo das Escrituras. Se você tem chamada, você deve também de saber falar, você deve também de saber convencer o seu público, ok? Existiu um puritano chamado Thomas Watson que disse assim, o Espírito Santo, ou melhor, o pregador, ele bate a porta do coração dos pecadores, ok? Mas é o Espírito Santo quem tem a chave para abrir ou fechar a porta. Portanto, é necessário você esmerar-se nesse sentido, ok? De procurar falar melhor, falar com mais autoridade, com mais garra, ímpeto e assim por diante, ok? Uma quarta razão interessante, curiosa, meus irmãos, é que um chamado ele tem vontade de pregar a palavra e anunciar o evangelho, testemunhá-lo aos perdidos onde ele estiver. Mesmo você não sendo pastor, mesmo você ainda não ser reconhecido por ninguém e não tendo certas habilidades ainda para falar,
O chamado, ele tem algo poderoso dentro de si. Ele está no shopping, ele está no supermercado, ele está na feira, ele está na padaria, ele está no hall de membros entre familiares, entre colegas de trabalho, na faculdade, assim por diante. E ele tem um desejo incontrolável de testemunhar e proclamar o evangelho aos pecadores. Se você não tem nenhum desejo de pregar, ou melhor, de anunciar, de testemunhar Cristo, o evangelho aos perdidos, eu digo com toda a firmeza e clareza que você não é um chamado, ok? Porque o verdadeiro chamado e futuramente pastor, ele é alguém que ama os perdidos, e alguém que ama com todas as forças e energia a mensagem da cruz. Portanto, ele vê um pecador, e no contexto bíblico não existe essa distinção, tá? Entre missões estrangeiras e missões nacionais. Isso é uma terminologia nossa. No contexto bíblico, onde houver um pecador, aí está o campo missionário. Não é? Portanto, quando o chamado vê um pecador, ele fica todo eufórico para pregar o evangelho. Eu creio que são sinais que podem ajudar, sim, que de fato você foi chamado e vocacionado. Ok, meus irmãos? Abraço.